Saquem suas fichas e rolem seus dados porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos fazer uma viagem ao passado. Não necessariamente ao passado de Tormenta, mas ao meu passado com Tormenta. Então se liga aí. Então, antes de mais nada, fazendo aqueles pequenos jabazinhos, ouçam o Project Ncast, o podcast do meu patrão, assim como o Padrecast, também um podcast do meu patrão. Ouçam também o Blastcast número 200 sobre The Last of Us. Ficou, ó, chuchu beleza. E a gente, é claro, deu vários spoilers, demos a nossa opinião sobre a história do jogo, que é bem polêmico. Então, assista lá que tá muito massa. Uns tempos atrás, um inscrito colocou um comentário, eu não lembro o nome dele agora, mas eu vou botar o comentário dele aqui flutuando na tela, me pedindo pra falar sobre como que eu conheci Tormenta. Eu achei a ideia muito boa e resolvi gravar essa ideia hoje. Ai, ai. Então, senta que lá vem história. Vamos voltar no tempo para aproximadamente o início dos anos 2000. Particularmente ali entre ano de 2001 e 2002, porque eu não lembro exatamente qual a data, mas eu lembro que eu conheci Tormenta no final do meu ensino fundamental, então ali pela 7ª, 8ª série. Na época não tinha o 9º ano, ainda bem, então eu escapei desse ano a mais no ensino fundamental e pude ir direto pro ensino médio depois disso. Por mais que eu tenha feito pré-escola do mesmo jeito, então tanto faz. Pra contextualizar um pouco vocês sobre todo o panorama de como que eu conheci o RPG, vamos nos localizar. Eu vivo em Pinhais, uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Eu não vou dizer exatamente aonde, porque eu também não quero ninguém me stalkeando aqui, né? E meus pais, muito preocupados com a minha educação, resolveram me mandar para uma escola no centro de Curitiba, a capital do Paraná, para o Colégio Estadual Dr. Xavier da Silva, onde eu fiz a 7ª e 8ª série. Por mais que vocês estejam vendo que na fachada tá escrito exclusivamente meninas ou colégio feminino, o colégio já deixou de ser feminino faz muito tempo, tá? Enfim, essa escola ela tinha umas grandes particularidades. A primeira delas é que o complexo escolar por si só ele era meio que no formato de um G. Era meio esquisito, mas era interessante. E justamente na época que eu comecei a estudar naquela escola, eles resolveram fazer um esquema em que não eram os professores que trocavam de sala, e sim os alunos que trocavam de sala. Isso foi bem bacana e gerou muitas coisas legais na minha história. Eu não fiquei todos os anos da minha vida estudando sempre na mesma sala, no mesmo canto, no mesmo lugar. Eu pude conhecer todas as salas da escola. Algumas salas estavam numa fachada, o que era bem maneiro. Eu sempre achei maneira a ideia de ter de estudar no 2º andar e tal. O meu sonho, na verdade, é ter um quarto no 2º andar, mas eu nunca tive isso. Eu sempre fui um moleque comum, tímido pra caralho e nerd, o que não era tão comum assim. Um moleque que gostava de ficar na dele, desenhando e seguindo a vida. Inclusive, esse aqui é o caderno que eu guardo todos os meus desenhos até hoje. Aqui eu tenho desenho da minha época da escola. Olha só, tudo isso aqui é desenho que eu fiz nessa época. Esse desenho aqui eu copiei de um quadrinho do Homem-Aranha. Se não me falha a memória, isso aqui é o Homem-Aranha lutando com o Morbius. Eu lembro bem desse desenho do Homem-Aranha porque eu passei uns 3, 4 recreios desenhando ele. Mas enfim, tava lá eu, um moleque tímido, nerd, que sempre ficava pelos cantos, seguindo a vida. Além dessa característica doida da escola de os alunos que mudavam de sala e não os professores, a diretora ela gostava de deixar uma caixa de som tocando música na hora do intervalo. E essa época que eu vivi, dos anos 2000, do comecinho dos anos 2000, foi a época em que estourou o Tchacabum, uma banda de axé de Curitiba. Você, com certeza, se você for da década de 90, se você tiver mais ou menos a minha idade, você lembra muito bem do Tchacabum. E lembra muito da música, porque isso aí tocou incessantemente. Não sei se foi só aqui no Paraná, mas enfim, provavelmente foi no país inteiro. Acho que eu lembro que até eles apareceram no programa do Gugu. E a diretora tocava isso na hora do intervalo. Então era a alegria da molecada ver as meninas rebolando na hora do intervalo. Eu não sei se a diretora tinha sacado isso ou não, mas enfim, virada do milênio. E foi nessa época em que eu fui conhecer Tormenta. Tinha um grupo de guris que eu não era lá muito chegado na época, mas um dia eu vi eles lendo um livro bem diferente, com umas figuras diferentes, cheia de texto. E eu perguntei pra eles o que era aquilo.
E no fim das contas eles falaram que era RPG. E aí a gente passou a de vez em quando ir jogar RPG na biblioteca da escola. Então imagina só, a grande maioria da molecada ficando do lado de fora, jogando bola na quadra, ou fofocando, ou caminhando, ou fazendo o diabo que for. E nós, uns 5, 6 moleque, trancados na biblioteca, jogando RPG. Inclusive teve uma vez que, não sei por que cargas d'água, a gente ficou com umas 2 aulas. Provavelmente deve ter tido alguma reunião dos diretores, reunião dos professores, conselho de classe, sei lá. Mas enfim, a gente ficou todas as 2 aulas que a gente ficou folgado, mais o intervalo, dentro da biblioteca jogando RPG. Mais precisamente, 3DT. Eu comecei por causa de 3DT. E esse livrinho aqui, meu amigo, foi comprado na Ichiban. Ah, saudosa Ichiban. Não saudosa porque tenha morrido, mas saudosa porque eu não tô podendo passar lá faz muito tempo. Porém, cresça que foque imparível, a Ichiban fica precisamente a 1 quadra da escola. É só atravessar a rua e subir a quadra e bam, você tá lá na Ichiban. Basicamente, a Ichiban é culpada por boa parte dos meus hobbies e dos meus gostos. A Ichiban moldou meu caráter, velho. É por causa da Ichiban que eu compro mangá, é por causa da Ichiban que eu compro Yu-Gi-Oh! É por causa da Ichiban que eu compro coisa de RPG. Então, Ichiban, a culpa é sua. Eu lembro que o momento que eu viciei foda em RPG mesmo foi quando eu vi isso aqui. A Dragão Brasil com Inuyasha na capa. Eu mal tinha conhecido Inuyasha, eu assisti Inuyasha quando passou na TV aberta, passou na TV Globinho. Essa sim, saudosa TV Globinho, em que ela passou, sei lá, uns 20 episódios de Inuyasha pra testar se prestava ou não passar anime no Brasil, sei lá. Eu comecei a jogar então RPG com esses moleques, jogando não só 3DT, mas também anime RPG. Isso aqui é Sistema Daimon aqui. Outra coisa que me viciou em anime foi isso aqui. Metade dos animes que eu conheço foi por causa desse livro aqui. Foi por conta desses moleques do meu ensino fundamental e por causa de 3DT que eu cheguei até Tormenta. Eu lembro ainda, meu primeiro personagem, Sauron, o licântropo Cavaleiro dos Céus. What is that? What the fuck is that? Sim, uma zona. Anos 2000 foi mais ou menos a época em que lançou O Senhor dos Anéis. Eu não lembro direito a data, vou botar aqui do lado. Então eu tava com O Senhor dos Anéis na minha cabeça já fazia um bom tempo e por causa disso o nome do meu primeiro personagem foi Sauron. Pior que a sessão durou muito pouco, a gente quase não jogou, mas por conta disso eu criei esse hábito e esse gosto por criar personagem também. A gente jogou por mais tempo mesmo o anime RPG, em que a gente jogou uma campanha de Gundam. Puta merda, que coisa complicada é montar um mecha no anime RPG. Mas pelo menos ele fica massa, fica muito massa. E por causa disso eu continuei daí consumindo a Dragão Brasil. Eu consumi a Dragão Brasil até a sua morte oficial pra mim, né, que foi quando o trio saiu. Se não me engano, a Dragão Brasil, ela ainda foi publicada por mais uns 2, 3 anos, coisa do tipo. E, obviamente, foi uma escalada de bosta, foi horrível. Os fãs acompanharam o trio na derrocada da Dragão Brasil e todo mundo foi embora, migrou e que se lascasse a Dragão Brasil que não tinha mais o trio. Foi a partir daí que eu continuei consumindo Tormenta. Foi por causa de Tormenta que eu comecei a tomar gosto pela leitura, então eu tenho esse monte de livro e monte de mangá por causa de Tormenta também. Os 3 livros da trilogia da Tormenta eu li durante o meu ensino fundamental e médio. Eu lembro que O Inimigo do Mundo, eu li ele todo em 3 dias. Para um moleque da minha idade, daquela época, 12, 13 anos, ler quase 400 páginas em 3 dias é loucura. Na época, inclusive, os meus pais eles tinham um escritório no centro de Curitiba. Então, da escola eu ia direto pro escritório. Então, lá eu sentava na cadeira e mastigava aquele livro. E foi assim com todos os livros. O Crânio Corvo, eu li ele todo em 1 semana. E o Terceiro Deus eu levei 1 mês porque tava na semana de prova quando eu comprei o livro. Cara, eu deixava de lanchar na escola pra poder comprar livro. Mas imagina só, cara, passar fome pra poder ler. Isso é bem coisa de nerd mesmo, né? E, cara, pior que nessa época tinha muita galera nerd, assim, na escola. Só que eles eram aqueles nerds mais cool, radical. Tinha os moleques que jogavam Magic. Eu tenho raiva de Magic até hoje por causa dos moleques. Eu peguei raiva de Magic. Mas eu consumo card game, eu consumo Yu-Gi. Inclusive, eu comecei a consumir Yu-Gi por conta do anime que passou na TV aberta. Quem não se lembra do Gilberto Barros e as cartinhas do demônio? Puta merda, cara, que ódio que eu tenho nessa época. Mas, nossa, que loucura.
Lembrar disso é até nostálgico e maneiro. Por mais que minha vida escolar fosse meio merda. Meio merda porque, assim, apesar de não ter esse nome, eu acho que eu sofri um pouquinho de bullying na época. Mas se tem uma coisa que eu sempre fui bom, foi em passar despercebido. Não assim passar despercebido, mas passar despercebido de quem eu queria que não me notasse. Então, direção me conhecia, professores me conheciam bem por ser um moleque educado e tudo mais, né? Inteligente. E nossa, eu sou ultra intelectual, cara. Eu sou um gênio, mano. Não é bem assim, mas eu sempre gostei de estudar. Tá, não é bem assim gostar de estudar. Estudar é chato pra caralho. Eu gosto de aprender, saca? E o RPG me ensinou muito, cara. Me ensinou, inclusive, a gostar de mitologia. Então eu curto essas paradas de mitologia, fantasia medieval. Eu gosto do período da Idade Média, castelo, coisa e tal. Então é uma parte que eu aprendi a gostar principalmente por causa do RPG. Mais pra frente eu aprendi daí sobre outras culturas, sobre cultura oriental. Porra, eu amo Inuyasha. Eu acho que eu já falei que eu amo Inuyasha, né? Tanto é que eu comprei Império de Jade justamente por causa de Inuyasha também, que eu queria fazer uma campanha estilo Inuyasha. Eu ainda tenho que falar de Império de Jade aqui no canal. Eu vou fazer review. Um dia. Tem coisa pra caralho pra eu falar aqui. E bem, me fez muito bem contar sobre essa parte da minha história. Eu não devia ter adiado esse vídeo tanto assim, porque me deixou feliz. Muito obrigado pela sua audiência. Dê um joinha se você gostou da minha história. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.